Ei, pessoal, preparem-se para uma história que vai gelar seu sangue e mexer com sua imaginação. Antes de mergulharmos nesse relato sombrio das profundezas do mar, deixo o convite. Acompanhe meu trabalho no Telegram, onde compartilho novidades sobre vídeos, transmissões ao vivo e um pouco do meu dia a dia. Agora acomodem, se relaxem e deixem-se levar por essa narrativa que promete ser tão intrigante quanto aterrorizante. O Mar do Norte nunca foi um lugar para os fracos. E hoje, enquanto aguardo minha vez para embarcar nesse navio militar que veio nos buscar, sinto o peso de algo muito maior do que apenas o vento cortante que açoita meu rosto. Trabalho em uma plataforma de petróleo que oficialmente não existe nos registros. O céu está de um preto tão profundo que parece vivo, como se respirasse ameaças. Mesmo com o cachecol puxado até os olhos, o frio queima minha pele. Não há helicópteros hoje, o tempo está demais para eles. Em vez disso, um navio de guerra do próprio exército nos aguarda balançando violentamente enquanto as ondas cinzentas se espatifam contra seu casco. A bandeira do Reino Unido tremula no mastro, mas não sei se isso me traz alívio ou apenas aumenta o pressentimento de que algo está muito errado. Meu nome é Rec. Há anos alterno entre um mês nessa plataforma e outro em terra firme. O salário é bom, mas o isolamento? Esse sim é o verdadeiro teste. Há dias em que o sol brilha nas tubulações, o humor está alto, e até a rotina parece suportável. Mas há noites em que você está sozinho, lutando contra um equipamento defeituoso, com luvas rígidas que mais atrapalham do que ajudam, óculos embaçados, que você precisa tirar, só para levar uma saraivada de chuva gelada nos olhos. A internet, quando funciona, é uma piada, vídeos em 144 polegadas, carregando por meia hora. Mas ninguém reclama. Afinal, são só 200 almas compartilhando o mesmo inferno. Congelado, cada uma com seu papel, sua batalha. O esquema é simples, um mês aqui, outro lá. Voltamos em grupo, de helicóptero, e cada um segue seu caminho. Alguns faces conhecidas reencontro na próxima vata. Outros somem para plataformas diferentes. Mas há um padrão que sempre me intrigou. Algo que ninguém parece querer explicar. 5 dias antes do fim de cada turno, 7 pessoas são escolhidas. Sem aviso, sem justificativa. Pegam suas coisas e desaparecem. Transferência, dizem os poucos que se arriscam a responder. Mas, para onde? Eu tentei rastrear alguns. Um cara há 4 meses parou de atender minhas ligações. Na última vez foi meu amigo Fix. Silêncio total. Talvez tenham trocado de telefone, penso. Mas a dúvida roía minha mente como ferrugem em metal. Até hoje. Porque hoje, pela primeira vez, meu nome estava na lista. Normalmente eles iam de helicóptero. Mas o mar está furioso, e em seu lugar chegou esse navio de guerra e um destruidor, para ser exato. Por que diabos precisamos de um destruidor para transportar 7 operários? A pergunta queima minha garganta. Mas ninguém aqui tem respostas. Somos conduzidos um a um pela passarela escorregadia, enquanto o navio rende e balança como um animal ferido. Os corredores são estreitos, frios, e o cheiro de sal e óleo pesa no ar. Nos empurram para uma sala que mais parece um auditório improvisado. As cadeiras rangem enquanto nos acomodamos, e o som dos motores ecoa como um aviso do que está por vir. 2 homens entram. Desalinhado, com barba por fazer e olhos que parecem ter visto coisas demais, distribui papéis em silêncio. O outro, esse comanda a sala antes mesmo de abrir a boca. Postura ereta, uniforme impecável. Camisa branca sob um suéter cinza azulado, cap branco com detalhes dourados. Ele nos observa com uma calma que não condiz com a tempestade lá fora. Senhores, sua voz corta o ar como uma lâmina. Sou o Capitão Joe Irons, comandante deste destruidor. Destruidor? A palavra soa como um tiro no escuro. Por que um navio de guerra para nos levar a uma plataforma que nem consta nos mapas? Vamos direto ao ponto, continua ele, sem rodeios. Aqueles papéis são contratos de confidencialidade. Ao assiná-los, vocês se comprometem por lei a nunca revelar nada sobre esta operação. Nem logística, nem equipamentos, nem sequer suposições. Para o mundo, qualquer intervenção militar aqui será justificada como resgate em condições climáticas extremas. Ele faz uma pausa, deixando o peso das palavras afundar. Vocês foram selecionados com base em habilidades técnicas, experiência e seus olhos percorrem a sala, perfis psicológicos específicos. Podem recusar. Se o
fizerem, serão levados de volta à plataforma para terminar seu turno. Mas se aceitarem, e a decisão deve ser tomada agora, terão o trajeto para estudar os documentos. Chegando ao destino, ainda poderão desistir. Mas saibam, a partir do momento em que pisarem naquela plataforma, não haverá volta. Essa armadilha de metal, senti algo gelar dentro de mim. Não era apenas o vento cortante ou a chuva que escorria pelo meu pescoço. Era a certeza de que estávamos diante de algo que não deveria existir, ou pelo menos não deveria ser visto por nós. A corrente não se movia, não rangia, não tinha propósito óbvio. Simplesmente estava lá, suspensa no ar como um aviso, como se o próprio mar tivesse vomitado seus segredos mais sombrios e os deixado expostos para que só os loucos, ou os desesperados, os contemplassem. Um dos homens ao meu lado engoliu em seco. Ouvi o som úmido de sua garganta, como se as palavras tivessem secado antes de nascerem. O que é isso? Alguém murmurou tão baixo que mal se ouviu sobre o rugido do vento. O homem desgrenhado no canto, aquele que nos havia advertido para não fazermos perguntas, não respondeu. Seu rosto estava uma máscara de sombra sob o capuz, encharcado, mas vi seus dedos se contraírem, como se estivessem coçando para agarrar algo, ou para se soltar de algo. Não é da sua conta, disse uma voz atrás de nós. Virei-me devagar, como se o movimento brusco pudesse quebrar o encanto que nos mantinha ali imóveis. Um oficial, não o capitão, mas outro com insígnias que não reconheci, observava-nos com um sorrisinho que não chegava aos olhos. Seu uniforme, apesar da chuva, estava impecável, como se a água escorresse dele sem deixar vestígios, como se ele fosse a coisa mais limpa naquele inferno de ferro. Vocês foram contratados para operar sistemas, não para questionar o que está além do seu escopo. Seu dedo indicador traçou um círculo no ar, abarcando a estrutura inteira. Isso aqui é acima do nível de acesso de vocês. Literalmente. Um riso seco escapou de alguém. Nervoso. Falso. O oficial ignorou. Seu trabalho começa daqui a 1 hora. Até lá, sugiro que se familiarizem com os protocolos de segurança. Ele jogou um maço de pastas impermeáveis aos nossos pés. O barulho foi abafado pelo estrondo de uma onda batendo contra os pilares. E, por favor, não toquem em nada que não esteja explicitamente descrito nos manuais. Especialmente, seus olhos piscaram na direção da corrente. Aquilo. Ele se virou antes que alguém pudesse responder, suas botas batendo com precisão militar nas grades molhadas. Quando desapareceu em direção a uma escada em espiral, o homem desgrenhado finalmente falou, tão baixo que só eu ouvi. Ele não está brincando. Brincando com o quê? Perguntei, mas ele já se afastava, sacudindo a cabeça. Como se eu fosse um idiota por ter perguntado. Foi então que notei os alto-falantes, pequenos, discretos, espalhados pelos cantos da plataforma como olhos vigilantes. E mais abaixo, quase escondido pela névoa salgada, um painel de controle com luzes piscando em vermelho. Não o vermelho de alerta comum, era um tom mais profundo, quase arroxeado, como sangue seco sob luz ultravioleta. Alguém tocou meu braço. Era um dos técnicos, o mais novo do grupo, com os olhos arregalados e a pele cinza sob a iluminação artificial. Você viu os nomes nos capacetes deles? Ele sussurrou. Balancei a cabeça, confuso. Não são nomes, ele engoliu em seco. São números. E foi aí que entendi. Não éramos operários. Não éramos especialistas. Éramos peças. Peças descartáveis em um jogo cujo tabuleiro nem conseguíamos enxergar. O vento uivou, como se o próprio mar estivesse rindo de nós. Aquela corrente me fez sentir menor do que um grão de areia sob a bota de um gigante. Ela desaparecia entre as vigas da torre, engolida pela estrutura que a sustinha, e mergulhava nas entranhas da plataforma, para onde eu não sabia. Mas, uma coisa era certa, ela descia. Profundo. Demais. Para algum lugar onde a luz não chegava e onde, eu pressentia, nada de humano deveria estar. Um impacto violento nas costas me jogou para frente. Tropecei, quase perdendo o equilíbrio sobre o metal escorregadio, e me virei com o coração na garganta. Um feixe de luz trêmulo cortou a escuridão e revelou um homem diante de mim, ou o que restava dele. Seus olhos injetados de sangue pareciam 2 carvões ardentes, cravados em órbitas fundas, rodeadas por círculos negros como manchas de óleo. A pele pendia sobre ossos afiados, e quando ele me encarou, foi como se olhasse através de mim, como se eu já fosse um fantasma entre os vivos. Vocês são a troca?
Sua voz era um arranhado de garganta, um som que mais parecia saído de uma criatura ferida do que de um homem. Troquei olhares com os outros. Ninguém respirava. Sim, respondi, a palavra saindo mais como uma confissão do que como resposta. Acho que sim. Quer dizer, nós somos os... Um uivo agudo rasgou o ar. A sirene na extremidade da torre berrou como um animal, sendo esfolado vivo, tão alta que senti os dentes vibrarem. Todos nós estremecemos. Menos ele. O homem à minha frente nem piscou. Apenas fechou os olhos, balançando a cabeça com uma lentidão aterradora. Não, murmurou. Depois mais alto, como se tentasse exorcizar algo com a força da voz. Não, 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 porra, não mais. Antes que eu pudesse reagir, ele empurrou a marreta contra meu estômago com uma força que me fez dobrar para a frente. Passou por mim como se eu não existisse, arrastando os pés em direção ao nada. Os gritos dos soldados se perderam no vento e no rugido da sirene, mas eu mal os ouvia. A plataforma tremia debaixo dos meus pés, sacudida por algo que não era apenas a tempestade. Luzes, laranja, azul, branca, pulsavam sobre as tubulações como veias inflamadas. O Capitão Iroh materializou-se diante de nós, emergindo da cortina de chuva como um demônio convocado pelo caos. Seu uniforme preto e dourado brilhava sob os refletores, mas seus olhos eram 2 pontos de fogo enquanto berrava ordens, apontando para cada um dos meus companheiros como se os marcasse para o abate. Eles obedeceram. Não havia escolha. A terra estremecia. As ondas batiam nas pernas da plataforma com uma fúria que eu sentia nos ossos, mesmo acima do uivo do vento e do metal gemendo. E então eu a vi. O mar. Não como um horizonte, não como uma paisagem, como uma coisa viva, uma massa negra e espumante que se contorcia além dos limites da sanidade. Mas meus olhos estavam presos a outro lugar. A corrente. A porra da corrente. Ela não estava mais parada. Com um rangido que parecia vir das profundezas do inferno, os elos monstros, cada um do tamanho de um caminhão, começaram a se mover. Não era um tremor. Era um puxão. Algo lá embaixo, nas águas que nenhum farol conseguia penetrar, estava arrastando aquela coisa para baixo. E a plataforma inteira gemia sob o esforço, como se lutasse para não ser levada junto. R.E.K. O grito do capitão perfurou minha surdez momentânea. Seu rosto estava a centímetros do meu, os lábios retorcidos em algo entre um rosnado e um comando. R.E.K. caralho, me ouça. Eu deveria ter me mexido. Deveria ter obedecido. Mas meu corpo era de chumbo e o único som que conseguia ouvir era o sangue martelando nos meus ouvidos, misturado ao gemido da corrente sendo devorada pela escuridão. Você? Sua voz cortou o ruído como uma lâmina. Rex, certo? Assenti, os músculos do pescoço rígidos. Certo. Ótimo. Seus olhos brilharam com algo que não era alívio. Era diversão. Uma risada seca escapou de sua garganta enquanto ele se afastava um passo, a mão pesada caindo sobre meu ombro como uma sentença. Olha à direita da torre. Agora. Obedeci. Além da estrutura de metal retorcido, um cilindro cinza se erguia, banhado pelas luzes intermitentes das sirenes. O reconheci imediatamente. Reservatório, hidráulico, falei, mais para mim mesmo do que para ele. O capitão soltou uma gargalhada que não tinha nada de humana. Era um som errado. Um riso em meio ao apocalipse. Brilhante. Sua garra apertou meu ombro. Você sente o chão, sente a direção. Não é? Engoli em seco. Sim. Excelente. Ele bateu no meu ombro com força suficiente para me fazer cambalear. Então é seu, porra. Vá, agora. Sem esperar resposta, virou as costas e se afastou com passos largos, o casaco esvoaçando como as asas de um corvo. Fiquei ali, observando desaparecer na tempestade, até sentir o formigamento voltando às pernas. Vamos, Rec. Eles estão contando com você. A voz veio de trás, abafada pelo vento. Não reconheci quem falava. Não importava. Certo, murmurei. Certo. Meus pés obedeceram antes que minha mente pudesse protestar. Corri em direção à escada de metal, os degraus rangendo sob minhas botas enquanto subia, os dedos escorregando nas grades molhadas. A marreta que o homem esquelético me empurrara ainda estava na minha mão, seu peso uma âncora na tempestade. A plataforma tremia como um animal ferido. Abaixo de mim, as sombras dos soldados correndo se distorciam nas poças de óleo e chuva, refletidas em fragmentos pela luz estroboscópica. Perdi de vista os 6 que chegaram comigo. Eles poderiam estar em qualquer lugar, ou em lugar nenhum. Cheguei ao reservatório.
Tubos e mangueiras serpenteavam como veias ao redor dos cilindros hidráulicos, similares aos da minha antiga plataforma, mas diferentes, como se tivessem sido adaptados para algo que não deveria existir. Um rangido metálico atrás de mim fez meu estômago revirar. Através da estrutura da torre vi a corrente sacar. Um elo inteiro, do tamanho de um furgão, desapareceu. Nas sombras abaixo da plataforma, engolido por algo que não fazia barulho. Só puxava. Meu Deus! A oração saiu como um suspiro. O que é esse lugar? A chuva gelada escorria pelo meu rosto enquanto eu me forçava a me mover. Cheguei. Até o grupo de homens ao redor dos cilindros 9 e 10, era difícil contar com precisão no caos. Todos se mexiam como loucos, ajustando válvulas, verificando pressões. Um deles, de óculos de proteção embaçados, olhou para mim. Hidráulica. Seu grito mal se ouvia acima do trovão que rachou o céu. O relâmpago iluminou seu rosto suado, os músculos tensos enquanto lutava contra uma alavanca. É sim, gritei de volta, a voz rouca. Acho que sou eu. Ele assentiu, apontando para uma seção do cilindro. Abre essa merda e confere se ainda funciona. Rápido, caralho. Asterisco. Mergulhei as mãos no kit de ferramentas, os dedos trêmulos procurando a chave certa. O feixe de um holofote varreu a área e por um segundo vi um clarão azul e um casaco esvoaçando no vento enquanto seu dono cruzava a ponte vindo da direção oposta. Era ele, o homem do convés. O que o capitão havia chamado de comandante. Isso aqui é uma vergonha. Sua voz cortou o ar como uma lâmina, dirigida ao oficial ao seu lado. Alto, ereto, movendo-se com a precisão de um homem que já havia visto o inferno e decidido comandá-lo. Quarta sirene da noite. Isso é uma piada? Eu esperaria esse nível de incompetência em uma plataforma dinamarquesa, não nas que. Comandante. O homem de óculos se endireitou, gotas de chuva voando de seus lábios. O comandante virou-se, a barba branca chicoteada pelo vento. Status. Sem problemas sérios, comandante. O mecânico gritou, erguendo a voz acima do uivo. Hidráulica está funcionando. Então porra do que é esse alarme? O comandante avançou, os nós dos dedos brancos enquanto apertava as mãos nas costas. Seu olhar varreu a equipe, parando em mim por um segundo a mais. Provisão excessiva da corrente. Ele se virou para o oficial. Descubram o que a SKB e os noruegueses estão fazendo. Quantas vezes esse mês eu tive que ligar para eles acordarem? Sua voz era um rosnado, baixo, carregado de algo que não era apenas raiva. Era medo. Basta. Vamos controlar isso. Não quero uma quinta sirene hoje. Com um aceno brusco, ele e sua comitiva se afastaram, as botas ecoando na ponte, como marteladas. E eu fiquei ali, com a chave na mão e o suor frio escorrendo pelas costas, porque a corrente ainda se movia, e algo lá embaixo estava faminto. Seus dedos tremiam ao apontar para a corrente que rangia, uma sombra minúscula ao lado daqueles elos monstruosos, como um soldado de chumbo desafiando um titã de aço. Trabalhamos a noite inteira. A chuva, finalmente cansada de nos castigar, reduziu. Se há um chuvisco teimoso, quase um suspiro de piedade. O mar, antes um animal enfurecido, acalmou-se em resmungos surdos contra os pilares da plataforma. A sirene, aquela maldita sirene, silenciou. E a corrente, centímetro por centímetro, foi arrastada de volta para as entranhas da torre, enrolada com uma precisão mecânica que parecia quase humana em sua obstinação. Idiota que fui, achei que minha jornada acabaria ali, que me deixariam cair em algum colchão imundo, fechar os olhos e apagar por pelo menos 8 horas seguidas. Mas, não, minha sentença se estendeu até o amanhecer. Um defeito menor no sistema hidráulico tão insignificante que quando a sirene calou, ninguém teve coragem de mencioná-lo. Afinal, o que importava uma falha se o monstro lá embaixo havia-se aquietado? Só me soltaram quando o céu rasgou-se em fendas prateadas, anunciando um sol que não ousava brilhar de verdade. Arrastei-me até o beliche como um cadáver. Reanimado, desabei sobre o colchão estreito e afundei num sono sem sonhos. Acordei primeiro. Meus companheiros de quarto ainda ronavam, bocas entreabertas, rostos marcados pela exaustão de quem luta contra algo maior que o cansaço. Esfreguei os olhos, os ossos estalando em protesto quando me sentei. O relógio na parede marcava 12 horas e 20. 5 horas. Uma risada seca escapou da minha garganta. Passei a mão pelo rosto, surpreso ao descobrir que não me sentia pior do que parecia. Debaixo do relógio, um papel amarelado preso com fita adesiva anunciava: equipe
Hidráulica B, retorno às 13h30. Pela hora em que nos dispensaram, deduzi que era minha turma. Alguém havia rabiscado a lápis nas margens a data de hoje e um lembrete, briefing do comandante, 13h15. Fechei a porta com cuidado depois de um banho rápido, se é que aquilo merecia esse nome, e de escovar os dentes com uma escova emprestada que agora eu sabia pertencia a Deus sabe quem. Tinha uma hora livre. Decidi usá-la para explorar a plataforma. O tempo estava estranhamente tranquilo, como se o oceano tivesse engolido sua fúria e agora digerisse em silêncio. A atividade na torre era a mesma da noite passada, mas a tensão evaporara, substituída por uma rotina cansada. Cruzando com um dos 6 homens da minha equipe anterior, trocamos algumas palavras. Descobri onde ficavam os armários com nossos pertences e, instantaneamente, amaldiçoei minha decisão de usar aquela escova de dentes. Era fácil distinguir os novatos dos veteranos. Os primeiros ainda tinham olheiras de quem não entende direito o que vê, os segundos, sulcos no rosto que não eram apenas rugas, mas cicatrizes de algo que os havia marcado por dentro. Os soldados, porém, eram outra coisa. Inescrutáveis. Moviam-se como peças de um mecanismo que ninguém além deles compreendia. Enquanto caminhava pelos corredores centrais da plataforma, percebi algo. Se você andava como quem sabe para onde vai, ninguém o incomodava. Foi assim que encontrei a biblioteca. Um recanto esquecido, espremido entre paredes de metal, prateleiras de madeira lascada abrigavam livros surrados e nas paredes, mapas desbotados do Mar do Norte e esquemas da própria plataforma. Foi quando me aproximei de um deles que vi a palavra, não escrita, não pintada, cravada no metal como se alguém tivesse usado uma faca ou uma chave de fenda para arrancá-la da própria parede. Fix! Uma facada de adrenalina me atravessou. Fix, meu amigo. Aquele mesmo que havia sido selecionado para a equipe desta plataforma na última rodada. Não havia dúvida. Era a marca dele. A certeza de que ele estivera ali, de que suas mãos haviam pressionado aquele metal, me fez sorrir sem querer. Mas por que diabos ele teria gravado seu nome na parede? Olhei ao redor, arranquei um pedaço de fita de um cartaz próximo e levantei a ponta. Nada além do aço no ponto, então agachei-me. A prateleira debaixo da inscrição rangeu quando a empurrei para o lado, e lá estava, uma série de marcas ocultas. Não sei porquê, mas fechei a porta da biblioteca antes de me ajoelhar para examinar melhor. Um número, 41.134. Uma data? Não se parecia com nenhuma que eu conhecesse. Talvez um código militar. E um desenho grosseiro, quase infantil, um quadrado pequeno, prestes a ser engolido por uma forma maior, uma meia-lua com uma fenda. No centro, como uma boca escancarada. Pac-Man. Ou metade dele. Apenas algumas linhas talhadas no metal, mas que me deixaram com um gosto amargo na boca, como se tivesse lambido uma bateria. Ao lado, uma frase em letras garrafais: não confie em Podor. Podor. Quem ou o que era Podor? Passos no corredor me fizeram pular. Empurrei a prateleira de volta ao lugar no mesmo instante em que 2 trabalhadores entraram. Assenti para eles como se nada estivesse acontecendo e saí antes que perguntassem o que eu fazia ali. 41.134. Não confie em Podor. O desenho da boca devorando o quadrado. Tudo aquilo significava alguma coisa. E eu sabia que tinha sido Fix quem deixará aquelas marcas. Tinha apenas 10 minutos até o briefing do comandante. Subi até o deck principal, onde a vista do mar era desimpedida. Ao longe, navios militares pontilhavam o horizonte como sentinelas silenciosas. Um deles poderia ser o destroyer do Capitão Irons. Mais além, 2 outras plataformas gêmeas desta. E se eu apertasse os olhos, uma terceira, quase um fantasma contra o céu cinzento. Ao meu lado, um homem comia um sanduíche. O primeiro que eu via desde que chegará, que não estava ocupado com alguma tarefa. Seus olhos estavam cansados, mas havia um brilho de humor neles. Aquela ali é norueguesa, disse ele, apontando com o sanduíche para a plataforma mais distante. Mas todo mundo chama só de a torre. Ah, respondi, sem saber o que mais dizer. Heck. Ele se apresentou, estendendo a mão suja de graxa. Prazer. Igualmente. Uma pausa. Então, antes que eu pudesse me conter. Você sabe algo sobre a corrente, Heck? Qual corrente? Perguntou, e por um segundo pensei que ele estivesse brincando. Mas seu sorriso era genuíno. Aquela, apontei para os elos gigantes na torre central. Ele riu. Ah, aquela. Desculpa, cara. Não tenho as respostas que você quer. Nem faço ideia.
Do que tem lá embaixo. Só sei que algo se mexe quando o mar fica bravo. Olhou para o horizonte. E aqui, sempre tem tempestade. Há quanto tempo você está aqui? 10 dias. Mais 4 e eu saio. Uma pausa. Segunda vez que me mandam pra cá. Uma onda de alívio me percorreu, irracional. Pessoas voltavam. Claro que voltavam. Porque eu havia pensado o contrário. Segunda vez? Perguntei. Quanto durou a primeira? 5 dias. Ele mordeu o sanduíche, mastigando pensativo. Dizem que a cada retorno triplicam seu salário. E um homem precisa do dinheiro, não é? E os militares? O que eles estão fazendo aqui? Ele deu de ombros. Quem sabe? Talvez mantendo os russos longe. Seja o que for, deve ser importante. 3 helicópteros passaram sobre nossas cabeças, como se para ilustrar seu ponto. Olha só isso. Sim, olhei. E pensei nas marcas na parede. Kraia, não seria prudente mencionar aquilo para ele. Mas, você conhece alguém chamado Podor? Soltei, como se a pergunta não me queimasse a língua. Rec parou de mastigar. Por um segundo, seus olhos perderam o brilho. Então engoliu. Em seco. Podor? Repetiu baixo. Por que pergunta isso? Meus dedos tremiam ao deslizar sobre o metal frio dos armários. 0000, o número. Queimava na minha memória como uma cicatriz. O mesmo padrão que Fix havia rabiscado na parede do banheiro, entre os hieróglifos de tinta seca e o cheiro de mofo. Não era coincidência. Nada que era. Respirei fundo e girei o primeiro disco. Clique. O segundo. Clique. O terceiro. Clique. Ó. Último. Um estalo seco, como um osso quebrando, e a porta se abriu com um gemido de ferrugem. Dentro, pastas amareladas pelo tempo, etiquetadas com nomes e códigos que não significavam nada para mim, até que meus olhos tropeçaram em uma. Podor V. Arquivo confidencial. Acesso restrito. Projeto Kraia. Meu coração parou. Não era possível. Não depois de tudo. Não depois de Rec ter me olhado como se eu tivesse invocado um demônio só de mencionar aquele nome. Mas ali estava em letras pretas desbotadas como um convite ou uma advertência. Mãos suadas puxei a pasta. O papel rangia como se estivesse vivo. Dentro, fotografias granuladas de um homem de rosto angular, olhos fundos como poços secos, anotações em cirílico, diagramas de algo que parecia uma coisa mais do que uma estrutura, curvas orgânicas, articulações que não deveriam existir em metal. E, grifado em vermelho, uma frase que me gelou a espinha. Sujeito 7B, reação à septura positiva. Estabilidade da cadeia. Crítica. Ver. Relatório de incidentes 1983, 11-17. Septura. A corrente. A mesma que os helicópteros haviam jogado no mar há menos de 1 hora. A mesma que rangia nos ossos da torre como um animal acorrentado. A mesma que, segundo os rumores que Rec não quis confirmar, havia matado a equipe anterior. Algo bateu na porta atrás de mim. Congelei. Não era um som humano. Era um arrastar, como metal raspando metal, lento, deliberado. O tipo de som que faz você lembrar que está sozinho em um lugar que não deveria estar. A pasta escorregou dos meus dedos. As páginas se espalharam pelo chão como asas de um pássaro morto. E então, no silêncio que se seguiu, ouvi uma voz, baixa, áspera, como se viesse do fundo de um poço. Você não deveria ter vindo aqui. Não era Rec. Não era o comandante. Era algo pior. A luz piscou. Por um segundo, vi coisas nas sombras entre os armários, formas que não deveriam se mover, que não deveriam existir. E quando a luz voltou, havia uma marca nova na parede atrás da mesa. Uma palavra, escrita na mesma tinta seca que Fix havia usado. Uma palavra que eu já tinha visto antes. A parede tremia sob meus dedos. Os números 41.134 queimavam na minha retina. Como um código amaldiçoado. Tudo bem, ao inferno com isso, murmurei entre os dentes, estalando os nós dos dedos antes de me debruçar sobre o primeiro cadeado. As engrenagens rangiam sob a pressão das minhas mãos, e cada clique ecoava como um tiro no silêncio opressor da sala. Não me fale agora, Fix. Os dedos voavam, seguindo a sequência que ele havia me ensinado. Baixo, esquerda. 2 cliques para a direita. Não deveria demorar. Não podia demorar. Mas cada segundo se arrastava como uma eternidade, esticado pelo peso do medo que me esmagava as costelas. A qualquer momento uma porta se arrebentaria. Um oficial entraria com a arma em punho. Eu seria arrastado, interrogado, desaparecido. Mas ninguém veio. No 7º armário,
O mecanismo cedeu com um estalo seco. O ar escapou dos meus pulmões em um sopro trêmulo, quase um riso histérico, enquanto eu arrebentava a porta. Papéis, pastas, segredos empilhados em camadas de mentiras oficiais. Minhas mãos tremiam ao jogá-los sobre a mesa, folhas se espalhando como cartas de um jogo que ninguém deveria estar jogando. Não havia ordem, nenhuma lógica, apenas relatórios amarelados carimbados com secreto em tinta preta que manchava os dedos. Todas as operações de perfuração nos setores ARSK e N3 devem ser suspensas imediatamente. Relatar ao comandante Hercles. Dezembro de 1986. Outro documento, redirecionamento urgente do Programa Nuclear VB. Orçamento Trident para abertura da ARSK 3. Aprovado em 17 a 18%. Decisão pendente para janeiro de 1987. As palavras nadavam diante dos meus olhos. A chuva escorria do meu rosto, borrando a tinta, mas eu não podia parar. Pessoal designado para as novas torres SCA mais SKB, por período não superior a 2 semanas. Recomenda-se padronização com plataformas norueguesas e dinamarquesas. Nos meses de inverno, aumento de pessoal é obrigatório. A verdadeira natureza das entidades deve permanecer sob sigilo máximo. Entidades. A palavra martelava dentro do meu crânio. Meus dedos gelados agarraram a pasta, com mais força, como se ela pudesse me ancorar à realidade. Mas a realidade já estava se desmanchando. Levantei o documento até a luz tremeluzente do único holofote ainda funcionando. Lá fora, o vento uivava, e a sirene cortava o ar como um grito de agonia. Algo escorregou da pasta, um pedaço de papel marrom, enrugado pelo tempo. Meu coração parou. Quando peguei, era um trecho de poema, escrito à mão com uma caligrafia elegante que não pertencia àquele lugar. Alfred Lord Tennyson, 1830, lia-se no topo. E abaixo, asterisco debaixo do trovão das águas superiores do mar, nas profundezas sem fundo do abismo marinho. Ele dorme, imperturbável, um sono eterno. Asterisco, o papel estava rasgado. O resto se perdia no nada. Meus dedos branquearam ao amassar a folha de volta à pasta. Fechei o armário com um golpe seco, girando o cadeado de volta à combinação como se isso pudesse apagar o que eu havia visto. Mas era tarde demais. O conhecimento já me corrompia. Por dentro, subindo pela garganta como bile. Eu havia cometido um erro catastrófico. Nunca deveria ter aceitado essa missão. Nunca deveria ter assinado aquele maldito documento de sigilo. Nunca deveria ter permitido que a curiosidade me arrastasse para esse pesadelo acordado. Entidade. A palavra ecoava distorcida, enquanto eu tropeçava de volta pelo corredor, as paredes parecendo se fechar ao meu redor. O ar cheirava a ozônio e ferro. A tempestade rugia lá fora, mas era o som que veio debaixo da plataforma que me congelou no lugar. Um uivo. Não humano. Não natural. Um som que vibrou nos meus ossos, que fez o metal da estrutura gemer em resposta. Algo antigo havia acordado. E estava furioso. Eu me joguei contra a parede quando o primeiro impacto sacudiu a plataforma. O chão tremeu, e um rangido monstruoso cortou o ar. O som de metal sendo rasgado como papel. Corri para a beirada, o coração batendo tão forte que eu mal conseguia ouvir os meus próprios gritos. Foi então que eu vi uma roda, uma estrutura colossal de ferro enferrujado, emergindo das profundezas, como um punho fechado vindo do inferno. Ela se chocou contra o guindaste da torre, esmagando-o em uma chuva de faíscas e fragmentos retorcidos. A corrente que a arrastava uivava, esticando-se como um músculo tensionado, pronta para arrebentar tudo em seu caminho. A plataforma estremeceu novamente. Alguém me agarrou pelo colarinho, arrancando-me do precipício. Pés deslizando na lama de óleo e água, fui arrastado para trás. Enquanto a corrente cortava o ar acima das nossas cabeças, dilacerando a estrutura, como se fosse feita de palitos, seu posto soldado. O rugido do comandante cortou o caos como uma lâmina. Seu perfil se recortava contra o clarão dos holofotes de emergência, um olho brilhando, como cobre fundido, o outro perdido nas sombras. A barba selvagem chicoteava no vento, e o casaco rasgado batia contra as pernas como as asas de um corvo ferido. O que diabos é isso? Gritei, minha voz se perdendo no trovejar da tempestade. Cumpra suas ordens. Ele não olhou para mim. Seus olhos estavam fixos na destruição que se desenrolava diante de nós. Acima, helicópteros lutavam contra o vento, suas lâmpadas varrendo as águas negras.
onde a corrente agora se retorcia, desaparecendo de volta nas profundezas. Mas não. Antes de levar consigo metade da torre de perfuração, arrancada como um dente podre, um oficial correu até nós, o rosto pálido como giz. Comandante. Confirmação de falha catastrófica no setor. Mas eles dizem que já é tarde demais. Não me interessa o que eles dizem. O comandante girou sobre si mesmo a voz. Um trovão. As bobinas pneumáticas. Status. A primeira foi destruída, senhor. Totalmente. A segunda e a terceira ainda estão operacionais, mas a terceira está danificada. Amarre asa ao que restou dessa maldita torre. Agora. O oficial desapareceu em um borrão de movimento, engolido pela histeria dos homens, correndo em todas as direções. Tiros ecoavam, os navios de guerra disparando contra algo nas águas. Mas era inútil. Todos sabíamos. Comandante. Minha voz quebrou, rouca de terror. O que é esse lugar? O que vocês escondem lá embaixo? Eu sei sobre a entidade. Eu vi a palavra. Diga-me. Ele parou. O vento uivava entre nós, arrancando fios soltos de seu casaco. Por um segundo, pensei que ele iria me matar ali mesmo. Seu olho bom queimava com uma intensidade que me fez recuar. Então, lentamente, ele se inclinou e sussurrou. Você não queria saber. O céu se ilumina em pulsos cegantes, ora laranja, ora azul. Laranja, azul. Relâmpagos distantes, holofotes erráticos e o fogo de artilharia dos navios perdidos no horizonte se misturam aos tons da sirene, como se o próprio ar estivesse em chamas. As sombras dançam, alongadas e grotescas, escuras como o vazio entre as estrelas. Então ele se vira. Avança direto para mim. Recuo, mas suas mãos se fecham no meu casaco antes que eu possa piscar. Questões? Sua voz é um rosnado rouco, quase engolido pelo vento. Só questões? E eu odeio quando mandam esses curiosos para cima da torre. Odeio mesmo. Entende? Seus olhos estão arregalados, selvagens, enquanto me arrasta pela plataforma. A barba branca, o rosto sulcado pelo sal e pelo tempo, tudo mentira. Agora eu vejo. O comandante é mais forte do que parece, mais jovem do que suas rugas sugerem. Mais perigoso. Sabe onde gostam de questões, Reg? Seu hálito queima. Nas profundezas. É. Assim que te chamam, não é? Nas submarinas. As palavras me atingem como um soco. Uma onda de pânico me afoga. Tento me soltar, mas ele me derruba com um movimento brusco, pisando no meu peito. Eles estão com falta de tripulação. Sua voz é uma lâmina. Não estavam prontos para sair hoje à noite. Já ia ordenar o mergulho mesmo assim. Mas sabe o que acho? Ele se inclina, tão perto que sinto o cheiro de óleo e sal em sua pele. Seu experimento lá em cima não serviu para nada hoje. Acho que sua experiência vai ser mais útil lá embaixo. Visões me invadem, o aperto claustrofóbico do aço, o frio cortante, as águas negras e famintas lambendo o casco, o peso esmagador das profundezas. Meu estômago revira. Não, não vou, grito, mas minha voz se perde no uivo do vento. Sua silhueta se funde com a tempestade atrás dele, um vulto iluminado por relâmpagos. Então você sabe da entidade. Um riso seco. Mas não é o único com segredos, Reg. Sei que abandonou seu posto hoje. Sei que falhou na única coisa que devia fazer. E sei que o setor hidráulico colapsou enquanto você sumia. Cada palavra é um passo à frente. Seu tom sobe, implacável. Agora, enfie seu traseiro nessa maldita submarina. E talvez eu esqueça disso. Entendeu? Levanta. Você é homem ou um cachorro, seu covarde? Ele me ergue com violência e me arrasta por um corredor de tubos entrelaçados até a plataforma inferior, a única parte da torre que ainda resiste, intocada pela roda gigante quebrada. Agacha-se e com um rangido metálico abre uma escotilha no chão. Uma escada enferrujada desce, desaparecendo na escuridão úmida. Deus! As opções giraram em minha cabeça como as luzes da sirene. Afasto-os cabelos molhados dos olhos. O que eu faço? O que eu posso fazer? Correr? Pra onde? Se a torre sobreviver a esta noite, eles vão me encontrar. E então? Tribunal? Um tiro na nuca? Ou pior, e se a corrente arrastar tudo pro mar? A submarina pode ser o lugar mais seguro. Agora. Mas por que o comandante mudou de ideia? O que ele está tramando? Os pensamentos borbulham como a espuma das ondas lá embaixo. Mas no fundo sei que não há escolha. Em meio ao caos, quando as opções são tão turvas quanto a água que nos cerca, a coisa mais fácil é obedecer a quem manda.
Respiro fundo, chamo o comandante de todos os nomes que conheço e começo a descer, agarrado aos degraus gelados. Nos vemos do outro lado. Ele grita, enquanto leva o rádio aos lábios. A escotilha se fecha com o estrondo quando ainda estou a meio caminho, descendo. Aos tropeços. O rugido do mar cresce lá embaixo. E tem algo mais. Tenho certeza. Algo que não é só água. Ei! Uma voz distorcida por um megafone rompe dos abismos, cortando meus pensamentos. Quase perco o equilíbrio. Me agarro com mais força, torcendo o pescoço para olhar para baixo. A escada termina em poucas barras de metal, e depois, só as águas negras turbulentas. Ao lado, a torre de comando de um submarino. Cinza emerge das ondas, balançando levemente. Um homem de macacão abre a escotilha no casco. Só vejo metade do seu corpo, mas ele acena. Hidráulica. Sua voz ecoa pelo megafone. A sinto com tanta força que meu pescoço dói. Empurro o medo para fora dos pulmões. Sim. Sou eu, caralho. Ótimo. Pula. Pular? Não dá pra pular assim. Não deveria ter uma ponte, uma escada, alguma coisa? Não te ouço, amigo. O megafone responde. Se mexe. Bato a cabeça contra a escada, desesperado. Mas antes que possa pensar duas vezes, o adrenalina toma conta. Desço os últimos degraus em um ímpeto, giro o corpo. E me jogo. O ar gelado corta minhas pernas. Braços se debatem no vazio. Aterriço. Com um baque surdo no casco escorregadio. O megafone se estica, agarra meu braço e me puxa para dentro. Tento me segurar, nas grades do alçapão, mas só consigo rolar no chão encharcado, tossindo. Caí na água? Ainda não. Ele me ajuda a levantar, a voz sombria. Então sobe a escada, estica o braço e fecha a escotilha com um estrondo. O uivo da tempestade some, substituído por um zumbido opressivo, como respirar de uma bestia adormecida. Terry. Ele estende a mão. Aperto A, tremendo. Reg. Obrigado por descer, Reg. Apreciamos. Sua expressão é sincera. Ou parece ser. Não tinha muita escolha. Sinto o mundo mudar ao meu redor. Estremeço quando os ouvidos estalam, um após o outro. Estamos afundando. Tudo tão rápido. Tudo pra frente, pra frente, pra frente. É loucura. Há poucos minutos, vi a corrente ser arrancada da torre. O que poderia fazer? Isso? Que força! E se toda a corrente se desenrolar? O que acontece então? A última imagem me atinge como um martelo. Agarro uma tubulação para não cair. Terry olha para mim, quase com pena. Segura firme, amigo. Aqui você está melhor do que lá em cima. Confie em mim. Ele faz uma pausa. Recebemos aviso de que estão perdendo a corrente. Respiro fundo. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Vamos. Vou te mostrar as válvulas de escape. Elas não estão funcionando direito. Normalmente não seria problema, mas... Ele hesita. Estamos em águas pouco mapeadas. Sem ofensa, mas você vai entender. Asterisco. Não respondo. Só me endireito e o sigo até a sala de máquinas, abaixo. O murmúrio da água ao redor, paradoxalmente, é quase reconfortante. Se você não pensar muito nisso, Terry continua. Fico feliz que esteja aqui. Nossos hidráulicos foram realocados ontem para manutenção do OTER. O quê? Olho para ele confuso. Você não sabe? Seus olhos se arregalam. OTER é um acronimo. Hydraulic Operated Deep Drill Excavation Rig. Nós chamamos de OTER. Ele balança a cabeça. Os militares adoram seus. O último relatório que li, aquele arquivado sob sigilo máximo, ecoa na minha memória. Como um aviso ignorado, todas as operações de perfuração devem ser suspensas. Imediatamente. 1986. Relatar ao comandante Hercles. Pensei que tivessem obedecido. Que tudo aquilo e as brocas, os testes, a busca insaciável por algo mais profundo que petróleo tivesse sido abandonado. Mas o OTER ainda está aqui. Pequeno, quase insignificante, um brinquedo mecânico que mal usam para colher amostras do leito marinho. E no entanto, algo nele me faz gelar. Fico parado no meio da sala de máquinas, os dedos ainda úmidos de óleo, a mente lutando para processar. Terry me dá uma palmada nas costas, aponta para as ferramentas espalhadas sobre a bancada e some pela porta, deixando para trás um rastro de instruções vagas. Me encontra se precisar. Como um autômato, obedeço. Afinal, foi para isso que me arrastaram até aqui, não foi? Para fazer o que sei fazer. Melhor, consertar coisas quebradas. E Deus sabe, há muito o que consertar nesta lata de sardina submersa.
Enquanto trabalho, meus olhos escaneiam o ambiente. Nenhum aco, nenhum sinal deles desde que entrei nesta maldita submarino. Deveria me aliviar. Deveria. Mas a ausência deles é como um silêncio antes do grito artificial carregado. Por um momento, quase consigo me convencer de que nada disso está acontecendo. Que não estou preso a centenas de metros abaixo da superfície, que não fui sequestrado por uma operação militar clandestina, que minha vida não está pendurada por um fio sobre um abismo de pesadelos indescritíveis, que ele ainda dorme. Só que não. Só que ele não dorme mais, não é, Rec? Sacudo a cabeça, afasto o pensamento como quem espanta um mosquito. Concentro-me nos cilindros hidráulicos, nos tubos corrodidos, nas peças que rangem sob meus dedos. Não sei quanto tempo se passa. Podem ser horas. Podem ser minutos. Quando finalmente termino, ou pelo menos termo o suficiente para me sentir útil, subo de volta pelos corredores estreitos da submarino. As paredes são frias. Meus passos ecoam como batidas de um coração cansado. E estranhamente não cruzamos com ninguém. Sempre imaginei que uma submarino militar fosse um formigueiro de atividade. Homens em movimento constante, ordens gritadas, o zumbido de máquinas, trabalhando sem parar. Mas aqui, silêncio. Como se o próprio ar estivesse contendo a respiração. Até que chego ao final de um corredor e empurro uma porta de metal pesado. O que vejo do outro lado me faz parar. Uma sala. Não, a sala à proa da submarino, justaposta à torre de comando. A iluminação é fraca, esverdeada, como se estivéssemos mergulhados não só na água, mas em algum tipo de sonho febril. E então eu vejo, a parede da frente não é de metal, é de vidro, ou algo parecido. Um material transparente, grosso, distorcido pela pressão das profundezas. Do outro lado, apenas escuridão. Apenas o vazio. Apenas o mar, engolindo a luz fraca dos holofotes da submarino como se fosse nada. Como se nós fossemos nada. Que porra é essa? Minha voz soa rouca, quase estranha aos meus próprios ouvidos. Terry, que está ali, ao lado de outros 4 homens, vira-se para mim com um sorriso que não chega aos olhos. Vidro? Em uma submarino militar? Insisto, sentindo o suor frio descer pela nuca. Eu pensei que essas coisas fossem blindadas. Que fossem a prova de tudo. O sorriso de Terry se desmancha. Ele troca um olhar com os outros. Um deles, um homem de uniforme cinza, claramente o capitão, gira lentamente em sua cadeira, estudando-me com uma expressão que não consigo decifrar. Outro, porém, é que me deixa paralisado. Ele veste algo que se assemelha a uma sultana. Você está brincando, digo, mais para mim do que para eles. Um capelão? Hein? Uma submarino? Por quê? O homem de hábitos religiosos levanta uma sobrancelha como se minha reação fosse a coisa mais absurda da sala. Sou o capelão do navio, responde cauteloso. E você, meu filho, parece precisar de mais do que apenas consertos mecânicos. Todos os olhos estão em mim agora. Não é só curiosidade. É algo mais pesado. Mais urgente. Você foi instruído, diz o capitão, a voz cortante como uma lâmina. Passou pelo treinamento de contato. Sabe sobre a entidade. Pelo menos a avaliação psicológica. Você fez, não foi? Engula em seco. Não. Um silêncio. Então o capitão explode. Que porra é essa? Ele passa as mãos pelos cabelos como se quisesse arrancar. Los, quem diabos te mandou aqui? Comandante Hercles, respondo e a palavra soa como uma sentença. Esse filho da puta. Rosna o capitão. Isso é insano. Você não deveria estar aqui. Ninguém como você deveria estar aqui. Eu sei, admito, e é a primeira coisa honesta que digo desde que entrei nesta submarino. O capelão se aproxima. Suas mãos são quentes quando seguram as minhas, mas seus olhos são frios, demasiado lúcidos. Você é um homem de fé, meu filho? Não, não especialmente. Então me permita oferecer um pouco da minha, diz ele, e há algo em seu tom, que não é um convite. É um aviso, talvez um trecho das escrituras, para acalmar sua alma. Recuo, liberando minhas mãos. Não preciso de 41 2.1 34. Os números saem da minha boca antes que eu possa impedi-los. Ó, capelão franze a testa. Livro de Jó, murmura, folheando uma pequena bíblia que tira do bolso. Trecho peculiar. Ele lê, e quando sua voz preenche a sala, é como se o próprio mar falasse através dele. Podes tu puxar o Leviatã com anzol ou amarrar-lhe a língua com uma corda? O ar fica denso. Os homens ao redor se inclinam para a frente como se puxados por um
Imã invisível. Porás anel no seu nariz, ou furarás a sua queixada com um gancho. O capelão não para. Cada palavra é um martelo batendo em um prego. Fará ele um pacto contigo? Tomá-lo-ás por servo para sempre? Eu deveria pedir para ele parar. Deus, eu quero pedir, mas não consigo. Podes encher a sua pele de arpões, ou a sua cabeça de fisgas de pescador? Os olhos do capitão brilham no escuro. Ele sabe. Todos sabem. Põe sobre ele a tua mão. Lembra-te da batalha e não o farás mais. O capelão para. Sua respiração é pesada, como se tivesse corrido uma maratona. Você sabe, diz ele não como uma pergunta, mas como uma confirmação. E eu sei, porque ele também sabe. E ele não está mais dormindo. A voz treme, mas não de medo, de algo mais profundo, algo que rasga a alma como um gancho de aço. Não há nada igual a ela neste mundo. Foi forjada sem temor. Olha para o alto com desdém, desafiando o que quer que se atreva a pairar acima. É o rei. De todos os filhos do orgulho, a coroa invisível de um império que nenhum homem ousaria reclamar. E então, do escuro, emerge uma forma. Os holofotes da submersível cortam a noite líquida, revelando um segmento monstruoso de correntes, elos grossos como torres, entrelaçados em padrões que desafiam a geometria humana. Passamos por eles, lentos como se o próprio mar respirasse ao nosso redor. Há uma energia aqui, uma pulsação elétrica que faz os pelos dos meus braços se erguerem. Neste mundo oculto sob tempestades eternas, meus olhos encontram os do capitão, o homem de cinza. Diga-me. Minha voz é um sussurro rouco, quase engolido pelo zumbido dos motores. Diga-me sobre a essência. Um silêncio. O homem de cinza vira o rosto, fixando o olhar nas profundezas além do vidro reforçado. Seus dedos ajustam um controle, recalculando nossa rota. Mas ele responde. Encontraram-na em 1986. Os perfuradores de petróleo. Ninguém sabe o que é. Ninguém de verdade. Sua voz é seca, clínica, mas há algo por baixo, uma tensão que não consegue esconder. Os de cima podem saber mais. Guardam isso a 7 chaves. Os sonares nos dão contornos, esboços grosseiros de uma forma que nunca vimos por completo. Dormindo, mas sempre em movimento. Retorcendo-se. Mudando. Um arrepio me percorre a espinha. Ele continua baixo como se as palavras fossem pesadas demais para carregar. Às vezes fica mais ativa. Ciclos lunares. Estações. Usamos fogo quando necessário. Para guiá-la, contê-la. Seus olhos deslizam para as correntes além do vidro. Não. Somos os únicos. Há outras amarras. 3 torres principais. A nossa, a norueguesa, a dinamarquesa. No começo, era mais fácil prendê-la. Ele engole em seco. Agora é como segurar um furacão com as mãos nuas. Por que não a destruíram? A pergunta explode de mim, ácida. Uma ogiva nuclear seria mais barato, mais seguro. Não seria? O riso de Terry, à minha esquerda, é seco como papel de lixa. Não é sobre a essência, Rec. Como assim? Meu punho bate no console. Não é sobre aquele monstro, aquela massa de carne e pesadelo que se arrasta lá embaixo? Os dados sugerem. Terry inclina-se, a voz um sussurro urgente, que ela está sobre algo, dormindo em cima de algo, algo que não compreendemos. A hipótese atual? Ele suspira, como se o peso do mundo estivesse em seus pulmões. Que ela está sobre um portal. Que tipo de portal? Não sabemos. Seus dedos se contraem. Mas tememos que se ela desaparecer, se a destruirmos. Ele olha para mim, e seus olhos são 2 poços. Sem fundo. O que está embaixo se abrirá. Sem guarda. Sem barreira. Engulo o vômito que sobe pela garganta. Terry acena, lento, como se cada movimento custasse algo precioso. E nós não sabemos o que virá do outro lado. As sombras dançam nos cantos da minha visão. Um terror cósmico me invade tão súbito e violento que me deixa sem ar. Nunca me senti tão pequeno. Não sou nada. Menos que nada. Uma faísca minúscula em um fio podre de uma máquina esquecida. No fundo do mar. A bile queima minha garganta. Respiro fundo, mas o ar não enche os pulmões. Algo muda no sonar, um alerta. Todos se movem de volta aos postos com uma urgência silenciosa. Sinto a submersível girar, ajustando o curso. O capelão murmura algo, uma ladainha baixa e monótona. As figuras cinza escuras além do vidro ganham vida sob os holofotes intensificados e as correntes. Deus, as correntes são impossíveis. Grossas como arranha-céus entrelaçadas em padrões que doem aos olhos. E em alguns trechos, a água ao redor endurece. Não congela. Muda.
Absorve a luz como um buraco negro, mas então a devolve em padrões distorcidos. Cinza esverdeado, preto, cinza esverdeado, como se algo respirasse através dela. Não consigo desviar o olhar. Gritos, impacto, torpedos lançados. Explosões iluminam o abismo por segundos. Bastantes para ver coisas membros. Colossais retorcidos sem juntas furiosos. Algo se debate nas correntes e elas rangem, esticadas ao limite. Flash. Marcas, símbolos, runas, linhas negras imóveis cobrindo aquelas extremidades. Titânicas. Flash. Ouço um canto. Ele se mistura ao rugido das profundezas, primeiro agudo, cortante, depois mudando, tornando-se suave, confortável. Não há medo nele. Não como nas palavras do capelão. Há pertencimento. Como se, de repente, eu fizesse parte de algo maior, algo importante. Dou um passo à frente, pressionando a testa contra o vidro. A submersível manobra entre as correntes. Flash. Vejo a pele daqueles membros, esticada sobre algo ósseo, do tamanho de uma montanha. Flash. Uma das extremidades corta a água escura direto na nossa frente. O impacto joga meu corpo contra o chão. Sirene uiva, mas meus olhos não se soltam da escuridão. Flash. E então eu vejo um olho. Ele me encara. Eu encaro ele. A superfície se desprende, revelando outro olho por baixo, mais brilhante, mais vivo. A pupila é longa, retangular. E então ela se fragmenta. Milhares de círculos. Minúsculos girando e hipnotizantes, abrindo-se ainda mais. A íris recua revelando. Apenas vazio. Um abismo tão absoluto que o mundo inteiro parece desmoronar nele. E então, só a canção. Ela não me abandona quando acordo. Estou em uma maca em algum lugar que cheira a antisséptico e sal. A presença do comandante no fundo da sala me diz que estou de volta à plataforma. Pela janela, aberta no corredor, vejo uma luz pálida. Sobrevivemos à noite. Ficamos em silêncio por um momento. Depois quebro o gelo. Vocês salvaram a plataforma, sim. Sua voz é áspera. Minha cabeça lateja. As juntas doem como se tivessem sido esmagadas. Mas a canção ainda está lá, vibrando nos meus ossos. Vocês encontraram uma maneira de acalmá-la. O comandante não sorri. Seus maxilares se tensionam. Sempre há um jeito. Ele não desvia o olhar. Há algo em seus olhos. Culpa? Piedade? Obrigado. Minha voz é um raspão. Suas sobrancelhas se erguem. Obrigado. Ele parece genuinely confundido. Por quê? Você queria respostas. Sim. Um sorriso fraco distorce meus lábios. Mas vocês não podiam me dar diretamente. Por isso me mandaram para a submersível. Para que eu as encontrasse. Sozinho. O comandante rende os dentes. Não retribui o sorriso. Você acha isso? Sua voz é um fio esticado. Algo passa por seu rosto, arrependimento talvez. Ou vergonha. Ele vira o rosto. Você parece um bom homem, Rec. Sua voz é baixa. Lamento que tenham te mandado aqui. É mesmo? E lamento ter te colocado naquela submersível. Ele exala como se carregasse um fardo. No estado em que você estava ontem à noite. Seus dedos se fecham em punhos. Você não teria trazido nada além de pânico para a plataforma. E embora o colapso hidráulico no setor 3 não seja inteiramente culpa sua. Ele olha para mim, e há uma sombra em seus olhos. Não sabemos como teria sido a noite se você tivesse ficado no seu posto. Engula em seco. A canção se aquieta por um instante. Alguém? Minha garganta aperta. Alguém morreu ontem à noite? Não tenho certeza se quero saber, mas a necessidade de saber é mais forte que o medo. O comandante suspira, pesado como o mar antes da tempestade. 14 baixas. Perdemos um contratorpedeiro. As palavras caem como âncoras no meu peito. Helicópteros ainda puxam sobreviventes das águas, mas a imagem que se forma na minha cabeça é pior que qualquer relatório. Um navio de guerra rasgado ao meio, como papel engolido pelo abismo em pedaços retorcidos de metal. Contratorpedeiro. Seria o do Capitão Irons? Sobreviveu? Ou seu nome agora está gravado em alguma placa de aço frio no fundo do oceano? Não. Não pode ser minha culpa. Não pode. Eu era só um na equipe de 10. Engrenagem minúscula numa máquina gigante. A torre desabou por falha hidráulica. Pela coisa que emergiu das profundezas, não por causa de um técnico que se ausentou por algumas horas. Mas a lógica não afoga o peso no estômago. A canção. Sim. Ela volta suave, insistente, enrolando-se nos meus pensamentos como algas em um naufrágio.
O comandante ajusta a boina, o rosto uma máscara de cansaço e algo mais pena, talvez. Ele já está na porta quando se vira pela última vez. Heck, diz, e sua voz é áspera como corda desgastada. Faça um favor a si mesmo. Fique quieto. Faça seu trabalho. Daqui a 3 dias, você está no primeiro voo. Para a Noruega para o debriefing. Seu olho bom brilha, úmido antes de se endurecer. E pare de fuçar onde não deve. Sei que você esteve nos arquivos da subestação. Se te pegar lá de novo, juro por Deus que te atiro na água com um bloco de concreto nos pés. Um sorriso torto meio forçado. Ele tenta fazer piada. Eu forço uma risada em resposta. Mas o ar entre nós é espesso como óleo queimado. A canção cresce preenchendo o vazio quando seus passos se afastam pelo corredor. Nos 2 dias seguintes, obedeço. Ou tento. As correntes são recolhidas com gemidos das bobinas pneumáticas. Os helicópteros trazem chapas de aço e peças de reposição. E a plataforma volta a funcionar, pelo menos na superfície. Porque por dentro eu estou em outro lugar. Meu cérebro é um redemoinho. As marcas na parede da biblioteca arranhadas pelo Fix como um aviso. A coisa que vi nas profundezas, o que eu vi. Os arquivos trancados. Com combinações que eu conheço. As portas. O que há do outro lado? Como? Conseguiram contê-la se ela acordou e a canção ainda canta, incessante, hipnótica. Pego-me tarareando sem querer. Os outros operários me olham de lado. Tenho que me controlar, mas é como segurar a respiração debaixo d'água, cedo ou tarde. Corpo traí. A canção me corrói. Me faz pensar em maneiras de voltar à subestação. Só mais um olhar. Só mais um. Aquele olho, horrível, magnífico, queimado na minha retina. As noites seguintes são caóticas como prometido, mas nenhuma se compara àquela em que a corrente arrebentou a torre. Tempestades uivam, navios de guerra observam a distância iluminados por relâmpagos que rasgam o céu como garras. E no 5º dia aqui estou, na sala de descanso, roubando um sinal de Wi-Fi que não deveria existir, digitando essas palavras para você, Fix. Desculpe a formatação. As palavras saem como vômito cruas, sem filtro. Estou violando o ato de sigilo, então não me entregue, cara. A conexão oscila. Não sei se isso chegará até você. Talvez, se chegar, você finalmente responda. Espero que esteja bem, onde quer que esteja. Pela janela, vejo a tempestade se aproximando. Silenciosa, elétrica. Os pelos dos meus braços se erizam. Eu desobedeci o comandante. Tive uma chance. O Oder, aquele pequeno perfurador que o Terry mencionou, desce hoje para coletar amostras do fundo. Cabem 1 dúzia de pessoas dentro. Pedi para ir mentira, claro, não contei que só quero ver de novo. Me recusaram. Mas então soube que o perfurador principal, aquele com sistema pneumático de longo alcance, também descerá mais tarde. Uma estrutura quadrada, metálica estranha. Examinei de relance, 2 metais diferentes no piso, uma rachadura no centro como uma cicatriz. Conectado à torre por tubos e cabos. Capacidade para 6, 7 pessoas. E eles precisam de voluntários. Estão aqui agora, na sala de descanso, esperando autorização. Falam animados, especulando o que encontrarão lá embaixo no escuro. Eu vou com eles. Tenho que ir. Preciso saber. Preciso ver. Gostaria que você ouvisse a canção, Fix. Não há nada igual. É linda. Linda. Bom, tenho que encerrar. Parece que nos chamam. Até logo, amigo. Espero que a gente se veja em breve. Heck. O restante do texto original, comentários sobre a história, análise, etc. foi omitido. Propositalmente, pois não faz parte da narrativa em si. Aquela caixa estranha com uma rachadura no meio. Fix, você deveria ver o desenho. Que o Afix fez um quadrado perfeito, como se fosse uma porta e embaixo dele. Como se algo devorasse aos poucos, como se o próprio metal estivesse sendo sugado para as profundezas. E então me lembrei das palavras do comandante. Sempre há um jeito de acalmá-la. Sempre. Eles não sabem. Aqueles que riem agora na sala de descanso, conectados ao Wi-Fi, trocando piadas enquanto esperam a ordem para descer, não sabem que aquela caixa de metal é uma armadilha. Que a rachadura não é um defeito, é um convite. Um portal. E quando ele se abrir debaixo d'água, quando a pressão os empurrar para fora como sementes de um fruto podre, ela estará esperando. Não é um monstro. Não. É um animal. É algo que não tem nome, algo que só pode ser descrito pelos ecos do que sobrou dos que tentaram antes. Tentáculos? Não. Talvez. Ou talvez sejam apenas
Sombras de algo tão vasto que o olho humano não consegue abarcar. O comandante disse que viu o olho dela uma vez. Um olho tão grande que quando se abriu, a escuridão dentro dele engoliu tudo, até a luz da lanterna, até a sanidade da tripulação. Ele acordou no hospital. Os outros não acordaram. E a canção, Fix. A canção que eu ouço agora mesmo aqui enquanto escrevo. Não é uma melodia. É um chamado. Uma vibração que entra pelos ossos e se enrosca no cérebro, como se algo lá embaixo estivesse ajustando a gente para que a gente queira descer, para que a gente peça para ser devorado. Não sei se é hipnose. Não sei se é loucura. Mas sei que, quando olhei para aquele quadrado no papel do Afix, senti a mesma coisa que sinto agora. Um frio na nuca. Como se algo estivesse respirando no meu pescoço. Como se ela já soubesse que eu vou. E você, Fix? Você ouve a canção também? Ou ainda está seguro lá em cima, onde o ar não cheira a sal e ferro, onde as paredes não tremem quando ela se mexe lá embaixo? Eu não tenho mais tempo. Eles estão batendo na porta. É hora de ir. Até logo, amigo. Se não nos vermos novamente, bem, você sabe o que fazer com minhas coisas. E se um dia ouvir um som vindo do mar, algo entre um gemido e uma sinfonia, não se aproxime da água. Não olhe para baixo. Não responda. Hack.